Graças a Deus, amém? Boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Vou começar lendo aqui um texto. Diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do céu e a terra. Não deixará vacilar teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Deus, muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez estar na tua casa de oração. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez durante o dia que terminou. Obrigado, Deus, pelos teus cuidados nas nossas vidas. Queremos pedir perdão dos nossos pecados, Deus. Venha nos perdoar, lava diretamente pelo sangue de Jesus. Nessa noite, Deus, nós estamos aqui para poder adorar o Senhor mais uma vez. Por isso, Deus, venha, fique conosco por intermédio do teu Santo Espírito. Fala para o teu povo por intermédio dos cânticos, por intermédio, Senhor, da tua palavra que será ministrada aqui nessa noite, Deus. Fique conosco. Esse é o pedido de oração que nós fizemos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, estamos na casa do Senhor para adorar o nome do nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Então, nesse momento, vamos fazer um momento de cântico para dirigir esse momento. Esteja com todos. Amém. O Simão abriu dizendo, para nós é um privilégio nós juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos cantar o hino lá do Cantor Cristão, o hino 112. Já repuja
difíceis para todo mundo, né? Porque nós vemos o quanto o ser humano é limitado, algo que nós conseguimos controlar até hoje, né? Então, assim, nós vemos que nós somos muito limitados, e isso, quando nós nos sentimos limitados, é aí que nós sentimos a falta de Deus, sentimos que nós temos que buscar a Deus. Muitas vezes o homem se julga autossuficiente, muitas vezes o homem acha que ele consegue resolver todas as coisas, e muitas vezes tem muitas provas em cima disso. Então Deus, Ele quer que nós sejamos dependentes dEle, Ele tem prazer em nos dar essa vitória. Então, todas as vezes nós somos chamados a adorar mais a Deus, a depositar nele a nossa fé. E isso faz com que nós busquemos e acheguemos mais a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso
Ó Deus, porque a cada vez que realmente nossa fé é provada, o Senhor nos dá, ó Deus, oportunidade de crescermos um pouco mais. Ó Pai, que nós venhamos crescer em graça a cada dia, em conhecimento diante da paz do Senhor, e que nunca venhamos perder a nossa fé e sempre acreditar que o Senhor é aquele que nos concede bênçãos e vitórias sem medida para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. O Salmos número 20, versículo 7, diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Em outras versões diz: mas nós faremos menção de confiarmos em Deus. Essa é uma verdade, irmãos, que temos acompanhado nos nossos dias de hoje. Então nós estaremos orando, como sempre estamos fazendo, a favor das nossas famílias, nossa igreja, a favor dos doentes. Hoje, no grupo do meu bairro, uma moça colocou que a recepcionista lá do posto de saúde aqui do Village, ela está com coronavírus. Vamos orar por ela está em casa, que Deus possa cuidar da vida dele e dos parentes. Oremos. Deus amado, nosso Pai, estamos agradecidos, Deus, porque nós estamos vivos. Deus, nós nos aproximamos diante da Tua presença, Deus, com o nosso coração, Senhor, preocupado com tudo quanto nós estamos vivendo nesses últimos meses. Pai, cada notícia que vai chegando nos deixa mais preocupados, principalmente, Senhor, quando essas notícias têm rostos conhecidos, Senhor, um amigo, um vizinho, um familiar, Senhor. Ó Deus, tenha piedade de nós, tenha compaixão de Teu povo, Senhor. Nós continuamos entregando, Senhor, nas Tuas mãos todas as nossas famílias, Senhor. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor. Conforme nós acabamos de fazer a leitura, que o nosso socorro está no Senhor. Só em Deus está a nossa segurança. Por isso, Deus, nós nos dirigimos nessa noite diante de Ti, Senhor. Tenha compaixão de nós, conforme dizia aquele republicano: eu sou um homem pecador, careço da Tua graça, Senhor. Pai, guarda a nossa igreja, Senhor. Nós colocamos nossa igreja nas Tuas mãos, Senhor. Tenha compaixão de nós. Entregamos, Senhor, aquela moça aí, a recepcionista, trabalha no posto de saúde, para que o Senhor possa guardar a vida dela, assim da sua família, que esse tratamento, Senhor, esse isolamento que ela está fazendo, possa ter êxito, para que ela possa ser curada, em nome de Jesus. Pai, fica com ela, assim como outras pessoas, Senhor, que estão doentes, mas nós não conhecemos. Mas o Senhor conhece. Pedimos manda o Teu anjo para que possa visitar cada um nessa noite, em nome de Jesus. Não só aqueles, Senhor, que estão com o problema do coronavírus, e outras pessoas também que estão com outros tipos de doença, Deus, que o Senhor conhece. Pegamos essas pessoas nas Tuas mãos, Senhor. Nós cremos que há poder no sangue, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor.
O Senhor continua sendo o mesmo. O Hebreu diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Senhor continua curando. Basta o Senhor quiser curar. Por isso, Deus, nós nos aproximamos humildemente diante da Tua presença, pedindo proteção, cura para aquelas pessoas que estão doentes, Senhor. Nos guarda, Senhor. Aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Oh Deus, tenha compaixão. Providencia um novo emprego em nome de Jesus. Entregamos o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Guarda os governantes, dá sabedoria, Senhor, para que eles possam tirar o ego pessoal, Senhor. Eles possam olhar para a população, Senhor. Trabalhar a favor da população. Pai, fique conosco, Deus. Outros pedidos que nós não mencionamos, mas o Senhor conhece. O Senhor possa visitar e possa nos responder de acordo à Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós oramos, vamos esperar. Deus atende na hora dele, no momento dele, né? E não precisa gritar para ele escutar. Deus escutou as nossas orações e no momento certo ele então entrará com providência. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje Flávio vai ter a oportunidade de nos alimentar. Vou convidá-lo para vir aqui na frente. Irmão, tem álcool e gelo aí para passar nas mãos? Mas fica à vontade. Amém, irmãos? Amém. Vou tirar isso aqui, Wagner. Não consigo falar com isso aqui, não. Amém? É um prazer estar aqui. Reunindo os irmãos. Um prazer, é a terceira vez que eu estou vindo aqui. Recebi o convite do pastor Simão. Nós estamos aqui em comunhão, louvando e glorificando o nome do Senhor. Estou aqui para trazer uma palavra do Senhor para vocês. Que essa palavra venha edificar as nossas vidas. Amém? Amém. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Flávio. Nós temos um ministério no Pai Renascença, chama Alba Cristo. E toda sexta-feira, às 7h da noite, nós temos um culto lá, estudo bíblico. O irmão Simão já teve a honra de nos visitar lá, na sexta-feira passada. E os irmãos também, aqui da congregação, também serão convidados a visitar lá também. Amém? Amém. Meus irmãos, como sempre falamos. Irmão, conversa o microfone do senhor, acho que está desligado. Obrigado. Então, eu falo alto, eu acho que está ligado. Mas eu sei lá. É verdade, foi quando chegaram na mesa lá, na gravação lá. Então, como a gente sabe, estamos passando tempos difíceis, tempos que não entendemos a real gravidade desse mal, né? Eu creio que todos nós temos um receio do que realmente é esse mal. Mas nós temos um livro de receitas que nos traz conforto todos os dias, que é a palavra de Deus. Então, todas as vezes que a gente estiver angustiado com esse mal e fora, com as notícias que também atrás, nós voltamos para a palavra de Deus, que é que vamos trazer refrigério para o nosso coração. Então, e essa palavra de hoje, vamos trazer lá em 1 Coríntios 15. Daqui a pouco a gente ora e sai, viu? Esquenta não. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Amém? A palavra de Deus diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor venha trazer o entendimento da Tua palavra, que o Senhor venha me usar nessa noite como instrumento do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, em Tua presença, que o Senhor venha me usar, não que o homem fale, mas que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, e que essa palavra, ó Pai, venha ser alimento para nossas almas, que venha trazer, ó Pai, a esperança para os nossos corações, para nossas vidas, uma esperança para a nossa família. Diante desse mal que estamos enfrentando, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nós, como servos do Senhor, sabemos que o Senhor está trabalhando para o nosso bem, e que não precisamos nos preocupar, somente estar vigilantes, porque o Senhor está cuidando de tudo. E quando estamos aqui, o Senhor está cuidando da nossa casa, está cuidando da nossa família, aqueles que estão lá em nossos lares. E sabemos que o Senhor em todo o tempo está conosco e nunca nos abandonou. E que todo esse mal é um tempo de reflexão para nós cristãos, de saber que o Senhor continua operando os seus sinais, e que essa pandemia, eu creio que é mais um sinal que o Senhor tem trazido para a igreja, para que a igreja, ó Pai, venha abrir os olhos espirituais, que em nome de Jesus, que o seu povo venha buscar o verdadeiro arrependimento de pecados, e que venha voltar para a Tua palavra, para que possamos, ó Pai, nos purificar, para que nós possamos preparar para o dia da vinda do Senhor Jesus, uma igreja pura e imaculada, sem pecados, pronta para o noivo que virá buscar essa igreja. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, nesse contexto de 1 Coríntios, quando você lê todos os capítulos, você vê que Paulo não se vê feliz com a igreja. Então, toda vez que você lê um capítulo, você vê que Paulo está trazendo uma repreensão para a igreja, porque é uma igreja que Paulo construiu ali com muito amor, com muita palavra de Deus. E quando Paulo se ausentou dessa igreja, deixou na mão do povo ali de Corinto, os irmãos de Corinto, ele recebe a notícia que a igreja está totalmente perdida. Já não estava mais aquele amor, aquilo que Paulo pregou, aquilo já estava ficando de lado. Então aqui, esse versículo traz todo o sentimento de frustração que Paulo tem no coração, porque é uma igreja que começou ali bem com Paulo, cheio do Espírito Santo, e com o passar do tempo ela foi esfriando, e dando lugar para outras coisas que não era aquilo que Paulo ensinou, que era o Evangelho de Cristo. E nesse contexto aqui, no versículo 19, por que Paulo está falando isso? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O coração de Paulo está rasgando aqui para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto já não tinha a esperança mais verdadeira em Cristo. Aquela esperança que Paulo ensina, que não está nessa vida, e sim em outra vida, a igreja de Corinto já tinha perdido essa essência. Então a esperança da igreja de Corinto já estava nas coisas aqui da terra. E se você perceber, nos dias de hoje, muitos cristãos também estão com a sua esperança aqui na terra. Estão esquecendo que a esperança é de coisas que não se vê, coisas que não se esperam. E essas coisas virão somente no dia do Senhor, na volta do Senhor Jesus. A igreja hoje também está perdendo essa essência. Então esse sinal, essa pandemia, é para trazer novamente à igreja a verdadeira esperança. É a mesma que está aqui, que Paulo está pregando. Ela continua de pé e não muda. É o ser humano que tem a mania de colocar coisas que não vêm da palavra de Deus, vêm do seu coração humano. E assim estava a igreja. Por quê? Se você ler o contexto de Coríntios, você vai ver de todas as
igrejas, Éfeso, lá em Roma, em todas as igrejas que Paulo pregou, lá na Galácia, você vai ver que Coríntios é a igreja que mais enfatizou sobre a questão dos dons espirituais. Então, a igreja de Corinto, que começou com aquele amor pelo Evangelho, Deus derrama sobre aquela igreja dons espirituais, muitos dons espirituais, só que a igreja perdeu o foco. Começou a entender que os dons espirituais eram mais importantes do que a pregação do Evangelho. Então é por isso que Paulo está falando. Por que, meus irmãos? A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas pouco Evangelho. Uma igreja, eu coloco o nosso tempo de hoje também, uma igreja que tem muitos dons, mas deixa a palavra de Deus de lado, é uma igreja suscetível a ser igual à igreja de Corinto. Porque a essência da igreja tem que ser sempre o Evangelho, a pregação do Evangelho. Os dons espirituais, Deus manifesta quando Ele quer, mas a pregação do Evangelho tem que ser manifestada todo o tempo. E a igreja de Corinto perdeu isso. Por quê? Os dons espirituais, meus irmãos, estavam enchendo a igreja. Dons espirituais servem para encher a igreja. Dons espirituais servem nesse contexto de Corinto, e hoje também muitos estão usando esse contexto, assim como Corinto. Dons espirituais para lotar a igreja e para se autopromover. A igreja de Corinto reflete isso que nós vemos aí fora. Deus dá os dons para usar da maneira correta, mas as pessoas, não todas, não estou generalizando, mas muitos que recebem os dons, usam de maneira pelo seu benefício próprio, para se autopromover. Sendo que tem que crescer na igreja é quem? Cristo. Quando João Batista foi questionado pelos seus discípulos, falou assim: olha, tem um tal de Jesus ali, o discípulo está batizando, isso aí só o Senhor que pode fazer, só o Senhor que tem autoridade. Aí João Batista fala assim: olha só, é necessário que ele cresça e que eu diminua, que esse Senhor é ele e eu não, eu sou servo. Então nós temos que entender isso. Por mais que Deus nos dê poder e autoridade para expulsar demônio, curar, para fazer qualquer tipo de milagre, isso é secundário. Dentro da igreja tem que ser a essência, a prioridade, o quê? A pregação do Evangelho. Ninguém converte com cura, não. A pessoa converte com a palavra. Amém? Eu nunca vi ninguém converter com a cura. Ela recebe uma cura hoje, amanhã ela está com a mesma vida. Mas se a palavra vem no coração dela, no outro dia é uma pessoa diferente. Deixa eu tomar essa água aqui. Minha esposa arrumou um balde para mim aqui. Isso quer ficar tamanho. Então Paulo, meus irmãos, no penúltimo capítulo aqui, já estava rasgando o seu coração, porque a igreja de Corinto estava focada nos dons espirituais. E tem um detalhe: toda igreja que se afasta do Evangelho, deixa o Evangelho em segundo plano e começa a focar nos dons espirituais, ela está fadada ao que aconteceu com Corinto. Se você ler esses capítulos, essa 1 Coríntios, você vai ver que lá no capítulo 5, você vai ver que o filho dorme com a esposa do pai. Olha só o que estava acontecendo. O povo preocupado em encher a igreja, de ficar fazendo revelações, manifestações de dons espirituais, e o filho estava dormindo com a mãe do pai, a sua madrasta. E Paulo vai falar que isso é pecado, que isso tem que ser combatido dentro da igreja. E o povo preocupado de fazer curas, milagres, falar em línguas. Por que eu falei isso, meu irmão? Se tivesse focado na pregação do Evangelho, não estava acontecendo isso lá dentro, não. Porque essa pessoa que estava nessa situação de pecado, ela ia entender o Evangelho
E não ia cometer isso porque ia saber que era pecado. Mas a igreja estava focada em dons espirituais. Então você vê que o inimigo gosta disso. Quando você afasta da palavra e começa a focar em outras coisas, o inimigo começa a jogar sementinha dentro da igreja. Aí quando você vai no capítulo 6, outra coisa que estava muito comum na igreja de Corinto, que hoje também, é a sensualidade. A sensualidade na igreja de Corinto era uma coisa totalmente comum e aceitável. E a Bíblia, Paulo vai falar que condena a sensualidade. Isso não é para o perfil do cristão. A mulher não pode andar como as mulheres do mundo, não. A mulher tem que ser diferente, tem que ser um testemunho para as pessoas. O homem é a mesma coisa. O homem e a mulher tem que saber se portar como cristão. Mas a sensualidade já estava dominando o povo da igreja de Corinto, porque estavam preocupados com os dons espirituais e deixando a pregação do evangelho de lado. Aí você continua nessa carta, primeira carta aos Coríntios. Vai acontecer uma coisa muito comum hoje, é o chamado sincretismo. O que é sincretismo? Alguém sabe me responder? Sincretismo? Amém? Sincretismo é misturar. Misturar coisas, né? E achando que aquilo lá tudo igual. Aqui era o que acontecia. O que era esse sincretismo? Paulo pregou um Senhor e Salvador que era Jesus, o único Deus, que era o Deus de Israel, o único Evangelho, o Evangelho da graça. Então ensinou a igreja o beabá. Só que a igreja, como estava preocupada com dons espirituais, estava deixando a palavra de lado, o que aconteceu? Os irmãos da igreja começaram a participar de cultos idólatras, que Paulo vai chamar de mesa de demônios. Lá no capítulo 10, Paulo vai falar: gente, você não tem como participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vocês estão adorando a Deus hoje, e no outro dia vocês estão indo participar e cultuar aqueles deuses que eu falo para vocês que são demônios. Olha só o nível que a igreja estava. Mas a igreja era cheia de dons espirituais. Era uma igreja cheia. Por isso que eu falo, meu irmão, igreja cheia não é sinônimo de santidade. Toma cuidado com isso. Então a igreja lá em Apocalipse, no capítulo 2, chamada Esmirna, ela é a menorzinha de todas. É a que Jesus mais se agradou dela. Quando você lê lá, a menorzinha, a maiorzona, a mais bonitona, cheia de dinheiro, cheia de gente bonita, era a que Deus falou que eu estou a ponto de vomitar-te, porque você não é quente e nem frio, você é morno. Estou a ponto de vomitar-te, porque você é bonita, você tem dinheiro, mas você para mim não tem valor nenhum. Aquela igrejinha pequenininha, Esmirna, que ninguém dá valor, aquela está cheia de santidade. Essa que me agrada. Essa igreja cheia de gente bonita, carro importado, isso aí para mim não tem valor nenhum. Lê lá Apocalipse. Aí continua, uma igreja cheia de dons espirituais e pouco ou nenhum evangelho, continua fadada ao que se misturar com o mundo e permitir que o pecado entre dentro da igreja. Porque o que expulsa Satanás da presença é o evangelho, né? Jesus foi tentado, Mateus 4, e sempre Jesus retrucava Satanás com a palavra. Aí lá no final eu falo assim, que Satanás saiu da presença do Senhor, porque Jesus lançou sobre Satanás o que? A palavra. Então o que você quer expulsar demônio, lança a palavra na vida da pessoa. Satanás não suporta a palavra de Deus. Outra coisa é que a igreja de Corinto, uma igreja totalmente preocupada com dons espirituais, estava permitindo a ceia do Senhor, aquela que ela reúne os seus discípulos e vai falar sobre o seu corpo, sobre o sangue, sobre aquela comunhão, aquela ordenança que foi dada, que era a ceia do Senhor, que a igreja deveria respeitar.
e ser um memorial para a igreja, até a sua volta, a igreja de Corinto também já tinha deixado de lado. A ceia do Senhor era bagunça, onde o povo bebia, se embriagava e comia tudo na frente dos outros, os mais pobres não podiam comer, então era uma bagunça. Estavam desrespeitando a ceia do Senhor. Então eu citei só algumas coisas que tinha na igreja de Corinto, mas era uma igreja cheia de dons espirituais, cheio. Mas Paulo vai falar em 1 Coríntios 15:19, a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Por que Paulo fala isso, meu irmão? Porque os dons espirituais mal utilizados, eles só servem para promover o ser humano e para encher a igreja e para enraizar o cristão aqui na terra, para que o cristão só olhe para baixo e nunca olhe para cima. Então, aquele cristão que está sempre preocupado com aquilo que Jesus pode me dar aqui nessa terra. Então, Paulo está falando que a esperança dessas pessoas estão indo para a igreja, lotando a igreja, não é mais por causa do Evangelho, porque o Evangelho já ficou de lado há muito tempo. A igreja estava lotada porque é uma igreja cheia de dons espirituais. Então, eu estou na minha casa, com dor no pé, uma enfermidade, alguma coisa, aonde que eu vou? Eu vou na igreja de Corinto, porque ela é cheia de dom. Lá fica o culto todo, revelando, fazendo profecia, curando. Então é lá que eu vou. Então essa igreja de Corinto atraía as pessoas, porque era aquilo que as pessoas tinham esperança. A esperança das pessoas estava onde? Nas coisas da terra. Numa cura, numa porta de emprego aberta. Então as pessoas perderam aquela essência de buscar a esperança que vinha da onde? Do céu, a esperança celestial, aquela morada, aquela vida eterna que Jesus prometeu para nós cristãos. Então a igreja de Corinto, ela enchia por quê? Por causa daquilo que as pessoas que estavam ali liderando ofereciam para elas. Era evangelho? Não. Evangelho ficou atrás há muito tempo. Era o que? Dons espirituais, curas. O que você vai buscar? Uma cura. Então receba a sua cura. O que você vai buscar? Uma porta de emprego aberta. Então receba a sua porta de emprego aberta. Só que a pessoa recebia, chegava lá e continuava no pecado. Trazia o pecado e saía com o pecado, porque não tinha palavra. Então o evangelho não era pregado. E Jesus vai falar: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que adianta a igreja cheia, bonita, que não tem arrependimento de pecados? Não adianta de nada, meu irmão. Não adianta. Se eu prego para vocês e se não gera fruto, a minha pregação é vã. Eu tenho que ver meus conceitos. O que eu estou pecando com Deus? O que eu estou falho com Deus? A igreja de Corinto estava falha no sentido da pregação do Evangelho, que era a prioridade. Jesus falou: discípulos, Pedro, João, vai e cura todo mundo, dá emprego para todo mundo, revela dinheiro para todo mundo. Não. O que Jesus falou para os discípulos? Ide pregar o quê? O Evangelho. Se for necessário, os sinais vos acompanharão. Vocês vão expulsar demônios, vão curar, vão falar novas línguas, se for necessário. Mas a prioridade é ir pregar o Evangelho. Mas o Evangelho hoje, meu irmão, ninguém tem paciência mais de ouvir. As pessoas gostam do oba-oba. Então Jesus manda esses sinais, essa pandemia está aí fora, para nós analisarmos como está a nossa caminhada. Como está a sua caminhada? Qual é a sua prioridade como cristão? Como está? Então você está na sua casa hoje pensando nesse mal. A sua esperança está de a medicina encontrar uma cura para você poder voltar para a sua vida normal? A esperança sua está nisso? Ou a esperança sua está, independente de qualquer coisa, está sempre olhando para o céu? A esperança sua está em Cristo. O que Paulo ensina. Porque se a esperança sua está apenas como cristão de que a medicina resolva esse problema, você é o mais infeliz de todos os homens.
Então você não entendeu o que é evangelho. A igreja de Corinto não sabia o que era evangelho. A igreja de Corinto sabia o que eram dons espirituais. Então Paulo vai falar: vocês são os mais infelizes de todos os homens. Os homens que estão lá fora, que não conhecem Cristo, são mais felizes que vocês. Porque vocês estão aqui dentro, achando que está adorando, achando que está louvando, mas vocês estão totalmente fora da prioridade, que é o quê? O evangelho, que traz vida, que traz conversão, que traz arrependimento de pecados, que confronta o meu pecado e o seu pecado. Dons espirituais não confrontam o pecado de ninguém não, meu irmão. Eu prefiro pegar na igreja vazia do que com gente cheia do Espírito Santo, que entendeu o evangelho, com a igreja cheia de pessoas lá assim: acaba logo, esse lado é chato, viu? Porque as pessoas estão buscando coisas que a palavra de Deus não vai oferecer. Quem oferece isso é o diabo. O diabo ofereceu para Jesus somente coisa boa. Mateus 4, Satanás não afrontou Jesus não. Ela ofereceu banquete para Jesus. Jesus: não, eu quero que o meu Pai tem para mim, você não. O que nós temos buscado? O banquete do mundo ou o banquete que a palavra de Deus traz? Então esse banquete, meu irmão, se você realmente quer entender o que é felicidade, se você realmente quer olhar para esse mal e sentir paz no coração, volta para o Evangelho. Busque um lugar aonde prega o Evangelho. Porque aonde tem prioridades secundárias que não sejam o Evangelho, essa igreja está fadada a acontecer a mesma coisa no Corinto. E o que vemos hoje, pastor Simão, é isso. Pessoas espiritualmente mortas, porque não entendeu o que é o Evangelho da graça ainda. Acha até hoje, assim como Corinto, que o Evangelho da graça é um toma lá da cá. É um Jesus que está o tempo todo com a mão estendida para te abençoar o tempo todo. É um povo que, quando passa por uma prova, começa a murmurar, assim como o povo de Israel lá no deserto. O povo quer passar a prova não. E se o pastor começar a falar uma coisa que começa a confrontar o pecado, eu vou sair daquela igreja, eu vou para outra, aonde prega o que eu quero ouvir. E normalmente as pessoas que não querem saber do Evangelho buscam esse tipo de igreja que está cheio de dons espirituais. Nós estamos aqui na Igreja Batista. Você está aqui há 2 anos e meio, pastor Simão? Quantas vezes você já viu o pastor Simão expulsando demônio, curando o enfermo? Aí você vê no lugar lá fora que todo dia tem uma cura, todo dia expulsa demônio, todo dia tem isso, todo dia tem prosperidade, todo dia tem aquilo. A Batista, a Nova Aliança não tem. O que eu vou caçar lá? Eu vou aonde tem benefício. Aí eu te pergunto, aquele cara que está lá fazendo aquele banquete de dons espirituais, assim como Corinto, é mais espiritual que o pastor Simão? Será que o pastor Simão está faltando alguma coisa dele, na santidade dele, para ele se tornar igual aquele que, quando entrar um demônio aqui, uma pessoa indominar e expulsar, uma pessoa doente ele curar? Será que esse é o papel do pastor? De ficar o tempo todo trazendo o que? Resposta para a minha necessidade e para a sua necessidade? Não. A obrigação do pastor Simão é pregar o Evangelho. Se Deus quiser usar o pastor Simão aqui para curar o enfermo, vai usar quando Deus quiser. Expulsar um demônio, ele vai ser usado quando Deus quiser. Mas a prioridade dele tem que ser sempre o quê? Pregar o Evangelho. Porque eu só ganho almas se eu pregar o Evangelho. Não existe outra maneira. Então Paulo ficou triste demais. Se tinha uma pessoa que pregava o Evangelho, meu irmão, na Bíblia é Paulo. Paulo escreveu várias cartas e você vê o amor de Paulo pelo Evangelho. Então você imagina a tristeza de Paulo chegar naquela igreja que ele imaginava que estava numa situação de espiritualidade avivada, a igreja estava morta.
Então a tristeza de Paulo é isso, gente. Existe uma esperança. O cristão, ele está aqui nessa terra como peregrino. Essa terra aqui é passageira. Tudo que você recebe aqui passa, mas existe uma esperança que ela é eterna. É nessa que nós temos que agarrar. A esperança do cristão está naquelas coisas que ninguém pode ver. Aquilo que eu posso tocar é tudo passageiro. O meu carro, a minha casa, tudo que eu tenho é passageiro. Mas aquilo que ele não posso tocar, isso é eterno. E só vou receber que dia? Se eu continuar firme, o dia da volta de Jesus, que é uma promessa. Amém? Então, meu irmão, Jesus ainda cura, Jesus ainda faz milagres, Jesus faz tudo o que ele fez na Bíblia e ainda muito mais. Jesus ainda pode usar cada um de nós. Não precisa ser um pastor, não, qualquer um de nós. Então Deus usa quem Ele quer. Mas nós temos que entender, a nossa mente cristã tem que estar sempre alimentando o Evangelho. E nunca ficar buscando no Evangelho benefícios, porque senão você vai ficar uma pessoa viciada. Uma pessoa viciada, porque o dia que você não recebe, você murmura. O dia que você recebe, no outro dia, você já está buscando outra coisa. A pessoa nunca se satisfaz, é um vício. É igual a droga, a pessoa quando está viciada em droga, ele mexe com droga hoje, amanhã ele quer mexer de novo, amanhã ele quer mexer de novo. O que ele mexeu hoje não satisfaz para amanhã. Amanhã tem que ser uma nova quantidade. Assim é a questão da pessoa que busca esses dons espirituais da igreja. Os dons, meu irmão, é revelado pelo Espírito Santo quando ele quer. Amém? Então, a questão do milagre, Jesus ressuscitou um morto. Aquilo chamou a atenção do povo. Olha, um morto aí ressuscitou, um cara chamado Lázaro. O povo entendeu, nossa, aquele cara ali é diferente. Mas quando Lázaro ressuscitou, praticamente não gerou quase nada nas pessoas. Por quê, meu irmão? Lázaro ressuscitou, mas Lázaro voltou a morrer. Estão pegando aí? Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. O que eu estou falando? O milagre que você recebe hoje, amanhã já não pode, você não está com ele mais. Uma porta de emprego que te abriu hoje, amanhã já você não pode estar com ela mais. Uma cura que você recebe hoje, meu irmão, que é bênção, amanhã pode aparecer outra doença. Então nós temos que estar preparados na esperança de saber que essas coisas vêm sobre nós. Porque se eu for curado hoje e amanhã amanheço com outra doença, eu vou ficar o tempo todo nesse vício de não aceitar aquilo que Deus tem para mim. Aí o que acontece? Você começa a afastar da essência do Evangelho e começa a buscar aquilo que não é bíblico. Então a pessoa fica viciada em cura, em milagre, em revelação. A pessoa está com ansiedade de uma coisa que vai acontecer, onde que ele vai? Vai naquela pessoa que faz revelação. A pessoa está com uma doença, onde que ele vai? Ele vai numa pessoa que faz cura e milagre. Então a pessoa fica nesse vício o tempo todo. De repente, o que ele está dependente, o que ele está trazendo angústia para ele, de acordo com o que ele está sentindo, ele vai naquela pessoa específica para resolver aquele problema imediato, aquela coisa passageira. A esperança desse tipo de cristão, se está na terra, se está onde? Se ele entendeu que o Evangelho é somente aquilo que Deus pode dar, é a pessoa mais infeliz. E olha como é que é interessante. Se você for curado hoje, aí amanhã você dá glória a Deus hoje, amanhã você volta para a sua vida normal, daqui 2, 3 meses você adquiriu a doença, você começa a murmurar. Por quê? Você nunca vai ser feliz, porque você nunca vai aceitar o que é ruim. Você como cristão coloca na sua mente que você só merece como cristão coisa boa. Então você vai ficar sempre nesse ciclo vicioso. Então esse ciclo vicioso me leva a olhar sempre para a terra, olhar sempre com esperança nas coisas da terra. Eu esqueço daquilo que está prometido. Aí Jesus volta e você está o quê? Dormindo. Porque você está tão preocupado de resolver seus problemas aqui na terra, que quando Jesus voltar, vai ficar de fora. Agora para a gente fechar, abre lá em Atos
no capítulo 1, versículo 11. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Amém? Amém. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que o viste subir. Olha só, que interessante. Quando Jesus foi assunto ao céu, aqui nesse capítulo, o que gerou no coração dos discípulos, o apóstolo aqui nesse caso? A falta de esperança. Porque assim, agora Jesus subiu, a esperança foi embora. Aí o que o anjo falou? Meus queridos, vocês que foram escolhidos como os 12 para construir a igreja de Cristo, não se preocupem, porque esse mesmo Jesus que andou com vocês 3 anos e morreu na cruz e ressuscitou e foi glorificado nesse momento, ele vai voltar. Então a esperança suas tem que continuar viva, porque Jesus, ele não morreu, ele ressuscitou, ele vai voltar. Nós esquecemos disso, meu irmão. Ele está às portas voltando, a pandemia aí quando você vê, o povo não quer se arrepender, o povo quer viver uma vida assim como Corinto, uma vida religiosa, mas uma vida lá fora pecaminosa. Aí vem uma pandemia dessa, aonde é para trazer em nós o que? Uma reflexão de saber que a prioridade é o que? O Evangelho, a pregação do Evangelho. As pessoas ainda continuam buscando os dons espirituais. Tem um monte de gente curante com Covid-19 aí. Tem um monte de igreja aí fora. Se você quiser ser curado com Covid, vai lá. Para que você vai no hospital se tem um lugar que te cura? Tem a garantia que te cura. Cuidado, irmão, com isso. Senão você vai cair no mesmo erro de Corinto. E em lugares aonde Satanás vai indicar. Porque você está numa falsa esperança. A esperança que você tem no coração é de resolver o seu problema aqui nessa terra. Aí Satanás, sabendo disso, vai te caminhar para esse lugar. Para você continuar com a esperança nas coisas aqui da terra. Por quê? Porque o dia que Cristo voltar, você vai ficar de fora, assim como ele. Satanás sabe que ele não tem mais perdão, não tem como ele arrepender, mas eu e você tem. Então a esperança nossa é em Cristo, assim como a igreja, os apóstolos, que o anjo falou, a esperança de vocês subiu, mas vai voltar. Não se preocupem, continua pregando o Evangelho, continua edificando a igreja, continue levando a palavra, porque é isso que vai trazer conversão, vai trazer arrependimento de pecados. Amém, meus irmãos? Amém. Então é isso que eu vou trazer para vocês, que nós, como igreja, que possamos estar firmes, não olhar para as notícias aí fora. A esperança nossa sempre está onde? Para cima. Sempre. Essa mesma esperança que o anjo trouxe para os discípulos, ela está de pé. Ela está de pé. Pode passar 1 ano, 100 anos, 1000 anos, não sei, mas ela vai se cumprir. Amém? Da mesma maneira que ele veio uma vez para perdoar, ele vai voltar para buscar aqueles que se arrependeram. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, através do teu Santo Espírito. Ó Pai, que essa palavra venha ser alimento para cada um que entrou aqui neste lugar. Que nessa noite, ó Pai, possamos entender que a nossa esperança não está naquilo que o Senhor pode dar nessa terra, e sim naquilo que o Senhor prometeu para dar para aqueles que perseverarem até o fim, que é a vida eterna, uma esperança eterna, porque tudo que o Senhor pode me dar aqui nessa terra é passageiro, e tudo vai ficar nessa terra, ó Pai. Mas aquilo que o Senhor confirma em nossos corações, através da Tua palavra, isso gera vida eterna. E é isso que nós, como igreja, queremos buscar. E que essa pandemia, ó Pai, em nome de Jesus, venha trazer essa reflexão, e venha, Pai, trazer novamente o Teu povo ao arrependimento,
que esse cativeiro, Pai, assim como na Babilônia, que o povo estava em pecado, que o Senhor colocou esse povo ali 70 anos, e o povo se arrepende, ó Pai, desse pecado da idolatria, e volta novamente para o Senhor. Assim também esse cativeiro que estamos passando, ó Pai, nesse tempo, nessa pandemia, que também a tua igreja, ó Pai, venha ser purificada pelo sangue do Cordeiro, e que o Senhor venha levantar, ó Pai, pregadores do teu Evangelho, e que essa mentira, ó Pai, que o inimigo está lançando sobre o mundo, ó Pai, de que os dons, a cura, ó Pai, que é a essência do teu Evangelho, tudo isso, ó Pai, o Senhor nos mostra que é contrário à tua palavra. Os teus apóstolos ensinaram, ó Pai, que o Evangelho do Senhor é que traz restauração, que traz conversão aos nossos corações, ó Pai, porque esse alimento, esse remédio espiritual que recebemos da tua palavra, esse é para a vida eterna, é esse remédio que buscamos todos os dias, que o Senhor venha nos curar, não de enfermidade física, mas sim da nossa enfermidade espiritual, porque é disso que precisamos nesse tempo, a cura espiritual e a conversão, Pai, o arrependimento de pecados. Ó Pai, converte a tua igreja. Nós oramos pela igreja de Montes Claros, pela igreja do Brasil, a igreja do mundo, ó Pai, aonde o povo está pregando a palavra do Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer em nome de Jesus. E quando passar esse mal, que a igreja do Senhor venha estar restaurada para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos nessa noite, ó Pai, e agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, 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 pastor. Graças e paz, amém? Gratos estamos pela palavra, que Deus possa continuar nos abençoando, falando conosco, por intermédio dessa palavra, amém? Avisos: domingo nós estaremos aqui 7 horas da noite, prestando adoração ao Senhor. Por enquanto, irmãos, não estamos tendo EBD não, só estamos cultuando mesmo à noite, domingo de noite, 7 horas, e quarta-feira, 7h30 da noite. Esses são os avisos que eu tenho. Conforme falei no domingo, precisamos de voluntários aqui na limpeza. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado por todos que vieram, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, Flávio. Até domingo, então, irmãos. Deixa eu desligar aqui. Que hora, que dia?